Há muito tempo atrás, na região do Tibete, uma mulher viu seu filho, ainda bebê, adoecer e morrer em seus braços, sem que ela nada pudesse fazer a respeito. Desesperada, essa mulher sai correndo pelas ruas da cidade à procura de alguém que pudesse auxiliá-la a reverter aquela situação. Mas é claro que aquela mulher não conseguiu nenhuma ajuda. Ainda com algumas esperanças, ela corre até um monge budista, ajoelha-se aos seus pés e estende o corpo da criança, suplicando para que ele possa fazer alguma coisa para ajudá-la. Para sua surpresa, o monge falou sim que poderia ajudá-la, mas para isso seria necessário que ela trouxesse a ele uma semente de mostarda nascida na casa de uma família onde nunca houvesse acontecido uma perda. Agora, com as esperanças renovadas, a mulher sai correndo pelas ruas da cidade à procura da tal semente de mostarda. Porém, as respostas eram sempre as mesmas. Sinto muito. Aqui na nossa casa não podemos ajudá-la. Nós também já perdemos um bebê. Infelizmente, aqui nós já tivemos muitas perdas na família. E conforme a mulher foi batendo de porta em porta, as respostas eram sempre as mesmas. E após bater em todas as portas, de todas as casas, de todas as ruas da cidade, a mulher finalmente para, reflete e percebe a lição que o monge queria passar para ela. O sofrimento me cegou a ponto de eu imaginar que era a única pessoa que sofria nas mãos da morte. Realmente a morte chega para todos nós, a nós mesmos, aos nossos entes queridos. Não importa a nossa classe social, não importa a nossa condição financeira, nossa religião, se somos pessoas boas, pessoas ruins. Na hora que a morte bate na nossa porta, não há muito que a gente possa fazer. E por mais espiritualizados, evoluídos que nós possamos estar, a gente acaba sempre tendo aquela sensação de desconforto com esse assunto, uma certa insegurança, um certo sentimento de impotência. E a gente não precisa se sentir nem um pouco diminuído por termos medo da morte. Porque o medo da morte ele pode se explicar perfeitamente por duas razões principais. A primeira razão é por um instinto de sobrevivência. É natural que tenhamos medo da morte, é inerente ao ser humano. Esse instinto de sobrevivência, essa lei natural que é a lei de conservação da espécie, ela é necessária para todos nós. Senão, nós não tomaríamos os cuidados que tomamos no dia a dia e teríamos as mortes mais banais possíveis. Então, é sim fundamental esse instinto de sobrevivência. E ele traz sim um certo medo da morte. Uma outra razão é pela incerteza que nós temos. Por mais que nós saibamos que reencarnamos várias e várias vezes, já desencarnamos várias e várias vezes, já passamos pela morte, ninguém tem uma lembrança muito nítida, muito clara de como é a vida após a morte ou de como é esse processo da morte. Então também é natural que essa incerteza nos traga um certo receio, um certo medo da morte. E é em função dessa incerteza que ao longo da história da humanidade diversas crenças foram surgindo, diversas teorias foram surgindo para explicar o que está por vir após a morte. E a primeira crença, ela é a mais simples e talvez a mais equivocada, que é a crença no nada. Nós viemos do nada, sem nenhuma história pregressa, e ao morrermos, nós voltaremos para o nada. Nós seremos simplesmente deletados da existência. Mas se a gente parar para pensar, imaginem todas aquelas situações que nós já vivemos, todos aqueles momentos importantes na nossa vida que definiram quem nós somos, momentos felizes, alguns momentos não tão felizes assim, mas todos os momentos que definiram a nossa essência. Imaginem que a partir do momento que nós morrermos, todos esses momentos seriam completamente deletados, como se nós não tivéssemos existido. E a única coisa que sobraria seria o nada.
como nada é desconfortável, não é? A gente chega a se revirar na cadeira, né? Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. O nada chega a ser antinatural, porque é antinatural. Não existe o nada. Tentem por 10 segundos ficar sem pensar em absolutamente nada. Praticamente impossível. O nada não existe. Mas vamos, por um momento, fazer um ensaio, como se o nada de fato existisse. Como se após a morte nós deixássemos completamente de existir. Alguns questionamentos são levantados. Para que evoluir? Para que eu vou perder tempo evoluindo se eu sei que após a minha morte, e ela pode vir a qualquer momento, eu simplesmente vou ser deletado da existência como se eu não tivesse existido? Afinal, qual seria a razão de existir? As coisas começam a perder sentido, não é? Para que investir em um futuro que eu sei que não existirá? Para que eu vou plantar, 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 se pode ser que eu nem venha a colher? A gente pode até entender que a evolução intelectual faria sentido. Uma vez que só existe uma vida, que a vida é uma só, eu quero aproveitar ela. Para aproveitar, eu preciso ter dinheiro, e para ter dinheiro, eu preciso evoluir intelectualmente. Mas e quanto à evolução moral? Aonde ela entraria nessa história? Qual seria a importância de evoluir moralmente, uma vez que isso não vai me trazer benefício nenhum? A partir da hora que eu morrer, tudo que eu fiz é como se não tivesse feito. A verdade é que a crença no nada é o mais forte estímulo do egoísmo. Respeito aos semelhantes, para que eu vou respeitar os semelhantes? O mundo é dos espertos, não é? Os espertos chegam primeiro. Eu quero saber de mim, da minha vida. Depois que eu morrer, eu vou deixar de existir mesmo? Não vou me importar com os outros. Deveres? Para que eu vou me importar com deveres? Eu quero meus direitos, eu quero os meus prazeres. Deixa eu aproveitar a vida da melhor maneira que eu puder. Não é verdade? Afinal de contas, a hora que eu morrer, tudo vai deixar de existir. Solidariedade, fraternidade, tudo isso começa a perder sentido. E isso, pouco a pouco, se tornaria o fim da vida em sociedade. A verdade é que essa crença no nada, ela só não é tão desastrosa porque aqueles que de fato creem no nada, eles têm mais dúvidas do que convicção. É muito mais uma negação do que uma certeza. Tem muito mais questionamentos do que certezas. É uma doutrina, na verdade, difícil de se sustentar. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, e ele era extremamente cético, e até aí tudo bem, mas a gente estava conversando sobre a doutrina espírita, e eu estava tentando passar para ele, né, que a doutrina espírita ela é baseada em lógica, que as coisas precisam fazer sentido para que a gente possa admiti-las. E aí a gente estava conversando, papo vai, papo vem, até que ele chegou na questão de Deus. E aí? Me prova então que Deus existe. E naquele momento eu meio que travei. Eu não sabia exatamente o que falar. E aí ele disse: bom, se você não consegue provar que Deus existe, então essa doutrina é dogmática. Você está tentando me enfiar a goela abaixo que Deus existe sem poder me provar. E aí eu saí daquela conversa meio derrotado, né? Meio para baixo. Nossa, realmente é complicado provar que Deus existe. Mas hoje eu já penso diferente. Hoje eu diria outra coisa. Me prove você que Deus não existe. Não é muito mais difícil? Como explicar todas as coincidências do mundo, do universo? Como explicar as leis naturais que são perfeitas em sua essência, que são completamente harmoniosas e fazem o mundo, o universo funcionar de maneira tão harmoniosa? Me mostre, me prove que não existe uma inteligência superior a tudo isso que conseguiu arquitetar e consegue arquitetar constantemente toda essa existência do universo. Realmente é uma doutrina bem difícil de se sustentar. Existe uma segunda crença, diferente da crença no nada, que é a crença no panteísmo. Do todo viemos, para o todo voltaremos. Assim como uma gota no oceano. Quando nós morrermos, nós retornaremos para uma energia total, para a soma de todas as coisas. Só que isso também traz alguns questionamentos. De onde vieram as nossas qualidades inatas?
Porque nós sabemos que cada indivíduo é diferente. Dois irmãos que foram criados exatamente da mesma maneira têm personalidades completamente diferentes. Então, da onde veio essa personalidade, essas qualidades que cada um já tem inerente à sua essência? Se nós viemos do todo, deveríamos ser todos iguais, não é? E qual seria o sentido da pessoa que viveu a vida inteira na bondade ir para o mesmo destino daquela pessoa que foi cruel a vida inteira? Porque todos iremos para o todo, não é verdade? Então, cadê a meritocracia nisso? Cadê o sentido? Acaba não fazendo tanto sentido. A crença no panteísmo fala que Deus é a soma de todas as coisas. Isso é até bonito de se dizer, né? Mas se Deus é a soma de todas as coisas, como que ele pode ser perfeito se ele é a soma de tantas imperfeições? Também não faz sentido. E se Deus não é perfeito, como que ele poderia ter criado as leis naturais que são perfeitas em sua essência? Então a gente também começa a ficar sem resposta. Não, Deus não é a soma de todas as coisas. Deus é a causa primária de todas as coisas, está acima de tudo, não é? E pode até ser poético a gente falar nessa absorção num todo, né? A gente volta para um todo, mas isso, na verdade, acaba sendo muito parecido com a crença no nada, porque nós perdemos a nossa individualidade assim que nós morrermos. Uma gota que volta para o oceano nunca mais vai ser aquela gota. Ela faz simplesmente parte de todo o oceano. Então, continuar existindo, mas fazendo parte de um todo, é como se não existíssemos, porque a gente perde a nossa individualidade. Isso também acaba não fazendo tanto sentido, e a gente vê que não existem responsabilidades pelos nossos atos, não é? Eu vou para o mesmo destino que qualquer outra pessoa, então a gente não tem responsabilidade pelos atos que a gente escolhe exercer agora. Fazendo um breve resumo, a gente falou que existe uma crença no nada após a morte, existe a crença na absorção num todo, que seria a crença do panteísmo, mas existe uma terceira crença, que é a crença na individualidade da alma após a morte. E é baseada nessa crença que a gente percebe muito mais lógica na nossa existência. É baseado nessa crença da individualidade da alma após a morte que todas as religiões desenvolveram suas bases, não é? E aí começa a fazer mais sentido, a gente começa a ver mais sentido, mais justiça na vida. A gente percebe que nós temos responsabilidade por todos os nossos atos. E disso vem o nosso livre-arbítrio. A gente pode plantar tudo que a gente quiser, nós temos livre-arbítrio para isso. Mas tudo que a gente plantar, a gente vai colher depois. Então isso faz muito mais sentido. E é baseado nessa crença que a gente começa a ver toda a questão de felicidade e de infelicidade após a morte. A questão dos gozos e das penas futuras, de acordo com as nossas decisões de hoje. É baseado nessas questões que se desenvolveram as diversas teorias ou crenças, vamos dizer assim, sobre céu e inferno, seja um lugar propriamente dito ou seja um estado de espírito. O que difere entre as religiões, na verdade, é quais são os critérios para que você seja considerado uma pessoa boa o suficiente para ir até este céu ou até essa situação mais feliz. Mas a lógica é mais ou menos a mesma. E quanto à doutrina espírita? A gente fala, né, que o espiritismo ele estuda as leis naturais e tudo mais. Será que o espiritismo então seria o futuro? Seria a religião do futuro? A verdade é que o espiritismo não é nem uma religião propriamente dita. O espiritismo é uma doutrina com três pilares principais: um pilar filosófico, científico e finalmente um pilar religioso. Então não, o espiritismo não é a religião do futuro. Mas uma vez que o espiritismo está lidando com as leis naturais, ele não é a religião do futuro, mas a gente costuma falar que ele é o futuro das religiões. Pouco a pouco, todas as crenças e religiões vão adquirir essas leis naturais para suas crenças, porque são leis naturais, não é? A gente costuma falar que a verdade ela é como o sol. Por mais que você o negue,
ele não vai deixar de nascer no dia seguinte. Então, sim, as leis naturais elas vão se fazer cada vez mais nítidas, porque a gente costuma falar que existe o normal, existe o sobrenatural, né? O sobrenatural é tudo aquilo que a gente não consegue compreender neste momento. Mas não existe sobrenatural. Continuam sendo leis naturais. Só que neste momento a gente não compreende elas. Mas vai surgir um momento em que isso vai fazer tanto parte da nossa vida que serão verdades inegáveis. Então a gente não precisa se preocupar em ser a religião do futuro e tudo mais. Não. É o futuro de todas as religiões, essa crença, vamos dizer assim, adquirir essas leis naturais para suas crenças. A gente falou muito sobre para onde nós vamos, mas falta a gente falar um pouco sobre de onde nós viemos. E a verdade é que não tem como a gente falar de onde viemos se a gente não levar em consideração a reencarnação, a pluralidade das existências. Né? Nós tivemos várias e várias encarnações, existências no plano terreno, que foram se somando e fazendo a pessoa que nós somos hoje. Agora, muito mais importante do que de onde nós viemos é nós prestarmos atenção na situação em que nós vivemos hoje. Porque a gente fica se questionando, né? Meu Deus, eu vivo com essa pessoa, eu preciso tolerar, conviver com essa pessoa. O que eu fiz para merecer? A gente começa a ficar olhando para o passado, né? O que eu fiz para passar pela situação que eu estou passando? Será que eu mereço isso? E na verdade, pouco importa o que eu fiz no passado. O que importa é o que eu tenho para fazer agora com o que eu estou recebendo. Não é? Não importa se eu tenho dívidas com tal ou tal pessoa. O que importa é que ela está na minha vida nesse momento. Então, o que eu tenho para poder ajudá-la? O que eu tenho a aprender com essa pessoa? O que eu tenho a aprender com a dificuldade que eu estou vivendo? Não importa tanto assim o que eu fiz para merecer essa situação. Então, de onde viemos, acaba não tendo tanta importância assim. Mas se a gente quiser estudar, realmente entender de onde os espíritos vêm e tudo mais, existe, didaticamente falando, uma divisão entre os diferentes mundos. Porque existem, sim, diferentes mundos em que nós habitamos, e não necessariamente nós passamos de mundo para mundo. A grande maioria de nós está desde o início da sua existência no planeta Terra, reencarnando. Mas o planeta Terra é considerado um mundo menos evoluído, e de acordo com a evolução das pessoas neste mundo, esse mundo ele é considerado um mundo mais e mais evoluído. Então ele vai mudando de patamar de acordo com as pessoas que habitam esse mundo. Então, os primeiros mundos, eles são chamados de mundos primitivos. O planeta Terra já foi um mundo primitivo, porque havia no planeta Terra pessoas, né, espíritos, em estado primitivo. O que seriam esses mundos primitivos? São mundos em que o instinto predomina. Não existe necessariamente um senso moral, o bom, o ruim. Isso ainda é tudo muito rudimentar, é muito mais uma questão de sobrevivência, subsistência, né? Sobreviver. Então, essa questão de leis morais, senso moral, ainda não é tão aflorado. Conforme os espíritos vão evoluindo, esse mundo ele passa a ser considerado um mundo de provas e expiações. Aqui sim já existe um certo senso moral, porém, os espíritos, por serem ainda muito pouco evoluídos, o mal predomina sobre o bem. Então existe muito mais mal, existe sofrimento, é um mundo com provas e com expiações, com muitas dificuldades. Conforme esses espíritos vão evoluindo, esse mundo passa a ser considerado um mundo de regeneração. Não necessariamente o bem predomina sobre o mal aqui. Ainda existe muito mal. Mas é como se fosse um estado do planeta em que nós conseguimos renovar nossas energias, recuperar energias, se regenerar, vamos dizer assim, para conseguir resgatar todas as nossas dívidas, para conseguir se preparar para alavancar ainda mais a nossa evolução. A próxima condição são mundos ditosos ou felizes. Esses mundos sim, já o nome fala, né? Mundos felizes. Aqui o bem predomina sobre o mal. A felicidade predomina sobre a infelicidade. Mas não existe total felicidade. Os espíritos ainda não são perfeitos. O próximo patamar é que seriam mundos celestes ou divinos, e nesses mundos sim, os espíritos são
perfeitos, tanto moralmente quanto intelectualmente. Aqui não existe sofrimento, não existe infelicidade. É aquele estado que nós falamos de felicidade plena. E todos nós alcançaremos esse estado. É uma questão de tempo e de várias e várias encarnações que nós precisamos passar para chegar até esse estado. E aonde que o planeta Terra se encontra nessa escala evolutiva? O planeta Terra ele já foi um mundo de provas e expiações e está numa transição para se tornar um mundo de regeneração. A gente fala que a gente vive hoje uma transição planetária e a responsabilidade de cada um de nós fazer o melhor para que essa transição se dê de uma maneira mais tranquila e que a gente alcance logo esse mundo de regeneração. Mas não é um mundo que evolui, são as pessoas. Então, cabe a cada um de nós fazer o melhor, evoluir, fazer um esforço para o seu aprimoramento, para a sua reforma íntima, para que esse mundo então passe a ser um mundo de regeneração. Isso não vem de maneira automática, não é? Qual seria? Existem algumas questões do Livro dos Espíritos que falam sobre reencarnação e evolução, e uma delas trata sobre qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Ora, alcançar a perfeição. Essa é a resposta. Mas para que a gente possa alcançar a perfeição, tanto intelectual quanto moral, é preciso que nós passemos por diversas vicissitudes da existência corporal. Nós passamos por uma situação de fome e por isso a gente acaba correndo atrás, né, procurando trabalho para que a gente não passe fome, a gente passa frio, por isso a gente corre atrás também, evolui para que a gente possa se agasalhar. Então, se a gente fica naquele estado de conforto, ninguém se mexe para evoluir. Então, são necessárias essas vicissitudes, essas necessidades, para que a gente possa alavancar a nossa evolução. E a gente passa por todas as vicissitudes que a gente pode imaginar. Nós passamos por um estado de pobreza, em outra existência nós passamos por um estado de riqueza, e acreditem, a riqueza às vezes é uma prova muito mais difícil do que a pobreza, tem muito mais armadilhas em que nós podemos nos perder moralmente. Passamos como homem, ora passamos como mulher, e a gente sabe que cada uma dessas condições traz provações diferentes, não é? Obstáculos diferentes, a gente evolui em certos quesitos como homem e em outros quesitos como mulher. Então, a pergunta é, será que a gente conseguiria passar por todas essas situações em apenas uma única existência? É lógico que não. Então, apenas a reencarnação em várias e várias existências é que a gente vai conseguir alcançar todos esses obstáculos, passar por todas essas vicissitudes e alcançar finalmente a perfeição. Uma outra pergunta é a seguinte: tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Uma pergunta interessante, né? E a resposta é a seguinte: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, não tem jeito, todos nós passaremos por todas as vicissitudes. Mas aí vem uma segunda pergunta muito interessante, né? De que serve então o caminho do bem se ele não isenta dos sofrimentos? Para que eu vou querer ser uma pessoa boa se eu vou ter que passar por todas essas vicissitudes da mesma maneira? E a resposta é ainda mais instrutiva. Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Então, se a gente opta pelo mal, pelo caminho errado, a gente vai ter que passar por todas as vicissitudes, só que com muito mais sofrimento. E como os espíritos falam, as aflições da vida são muitas vezes consequência da imperfeição do espírito. Conforme a gente evolui, certas coisas que nos atingiriam passam a não nos atingir mais. A gente percebe isso, né? Duas pessoas passando exatamente pela mesma dificuldade têm percepções completamente diferentes, não é? Uma sofre, se acaba naquela dificuldade, e outra passa por ela com plenitude, com tranquilidade, porque tem uma percepção da vida já mais elevada, vamos dizer assim. Então, pode ser a mesma vicissitude, a mesma dificuldade, mas ela vai sofrer muito menos.
Então é isso, seguir no caminho do bem acaba criando atalhos para que a gente chegue mais depressa e com muito menos sofrimento. No livro Paulo e Estevão, ah, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, existe uma passagem em que Paulo de Tarso, fala para Bernabé a seguinte frase: um homem iluminado pelo Evangelho não passa necessidades. Será que faz sentido isso? Faz total sentido. Porque um homem iluminado pelo Evangelho não tem por que passar por necessidades. Porque olha o nome, necessidades. Nós passamos por necessidades porque elas são necessárias. Elas são necessárias para a nossa evolução. Ninguém passa pelo que não precisa passar. Né? Se a gente está passando por uma dificuldade, é porque ela é necessária para a nossa evolução. Agora, um homem iluminado pelo Evangelho, e quando a gente fala iluminado, não é um homem que estuda o Evangelho, que entende do Evangelho. Não, é um homem que de fato trouxe o Evangelho completamente para a sua vida. Né? Ele é completamente iluminado pelo Evangelho. Como se fala, né? Não sou eu que vive, é Deus quem vive em mim. Então, esse estado de plenitude faz com que a gente não tenha mais que passar por necessidade, porque não são mais necessárias. Então, sim, faz todo sentido, não é? Então, a gente percebe que o porvir, o que está por vir na nossa vida, está diretamente relacionado com o nosso grau de iluminação, com o quanto nós hoje estamos nos esforçando para nos iluminarmos. Então, a resposta está aí. O porvir está diretamente relacionado com as nossas atitudes. É a questão de ação e de reação, de livre-arbítrio. A gente pode plantar o que a gente quiser, mas a gente vai ter que colher tudo o que a gente plantar, seja bom ou seja ruim. Agora, muito bonita toda essa teoria, né? Mas qual seria a finalidade prática de todo esse conhecimento? Porque existe uma frase que fala o seguinte: conhecimento é poder. E eu, particularmente, discordo um pouco dessa frase. Porque o conhecimento por si só não nos leva a lugar nenhum. O conhecimento colocado em prática, esse sim é poder, não é? A gente precisa colocar em prática todo esse nosso conhecimento. Então, qual que é a finalidade prática de todo esse conhecimento? O que isso vai mudar para mim? E a finalidade prática é que a gente possa aproveitar a vida. E quando eu falo em aproveitar, não é necessariamente os prazeres da vida. É claro que os prazeres e as diversões fazem parte, não é? Desde que com equilíbrio. Mas é aproveitar a vida no sentido de aproveitar as oportunidades de evolução que a vida tem para nos dar. Fazer cada momento valer. Ser, finalmente, um completista. O que viria a ser um completista? Quando a gente está planejando a nossa reencarnação, e existe sim todo um planejamento, existem espíritos superiores encarregados, inclusive, de nos auxiliar nesse planejamento reencarnatório, a gente faz como se fosse um checklist, né? Itens que nós precisamos passar nessa vida para que a gente alcance os objetivos que a gente quer alcançar. O problema é que muitas vezes aqui no plano material, a gente vai se deixando levar pelas questões materiais e acaba esquecendo desse checklist, dessa lista aí de afazeres que nós viemos fazer. E aí, aquele espírito que consegue completar todos os itens dessa lista, a gente fala que é um espírito completista, que aproveitou ao máximo a sua encarnação. E aí, será que ele não quer ser um espírito completista? É mais ou menos como a parábola dos talentos, que fala que um senhor, ao viajar, deu talentos aos seus servos, a um deu 2 talentos, a outro deu 5 talentos, e a esses 2 servos, quando esse senhor retornou, os servos multiplicaram esses talentos e devolveram a ele. Já um terceiro servo, que recebeu apenas 1 talento, ao invés de multiplicar este talento, escondeu ele, com medo de perdê-lo, e devolveu ao seu senhor quando ele retornou. E ele foi punido por isso, porque ele não fez valer a sua oportunidade. Então é mais ou menos isso que funciona na nossa encarnação. Nós somos concedidos talentos, vamos dizer assim, e cada um de nós tem sim muitos e muitos talentos. É engraçado que a gente acaba muitas vezes não enxergando qual que é o nosso talento. Mas se a gente parar para pensar, existem certas questões inerentes a nós que todas as pessoas nos elogiam, né? Para pensar nisso. Ah, nossa, você cozinha muito bem.
todas as pessoas que nem se conhecem, acabam sempre fazendo o mesmo elogio. Meu Deus do céu, você cozinha bem demais. Ou, nossa, você é uma mãe exemplar, você é um exemplo, né? Ou então, você fala muito bem, você é um médico de primeira, enfim, seja lá qual for o talento. Nós percebemos que nós temos facilidades, né? Ou talentos, vamos dizer assim, na nossa vida. E esses talentos, eles precisam sim ser multiplicados. Não é à toa que nós temos essas facilidades. A gente precisa fazer isso valer a nosso favor e multiplicar, ser útil, tornar esse talento útil para nós e para aqueles que nos rodeiam. Então é mais ou menos isso, como a parábola dos talentos nos fala. Nós recebemos talentos e devemos sim fazer eles se multiplicarem. Afinal de contas, a felicidade está diretamente relacionada à sensação de dever cumprido. É aquela questão em que nos é dado um limão ou um talento e nós precisamos fazer do limão uma limonada, não é? Fazer este talento multiplicar. Ou nos é dada uma dificuldade, ou um limão, novamente, e dessa dificuldade a gente faz virar uma grande oportunidade de crescimento. E aí a gente olha para trás e tem aquela sensação de dever cumprido, que fez valer essa oportunidade. Existe uma frase que fala o seguinte: no dia em que nós desencarnarmos, a pessoa que nós nos tornamos vai ficar frente a frente com a pessoa que nós poderíamos ter nos tornado. Profundo isso, né? A questão é, como você gostaria que fosse esse encontro? Vamos imaginar todas as oportunidades que estão se colocando na nossa vida, e a gente sabe que existe toda uma arquitetura por trás, todo um planejamento por trás da nossa encarnação. Então são colocadas questões na nossa vida, e o que nós estamos fazendo com elas? Será que nós estamos indo de encontro com esse planejamento reencarnatório? Será que quando a gente desencarnar, esse encontro com a pessoa que nós poderíamos ter nos tornado vai ser feliz ou vai ser frustrante? Os espíritos, nos seus relatos, né, nas psicografias, eles falam que um dos maiores motivos de sofrimento após desencarnar é o sofrimento pelo arrependimento de desperdiçar as oportunidades que teve na vida. E muitas vezes a gente só se dá conta disso exatamente após desencarnar. Porque, como eu falei aqui na vida material, a gente vai se deixando levar pelas questões materiais. Então, a gente não precisa passar por esse arrependimento. A gente pode hoje aproveitar esses ensinamentos e fazer valer a nossa vida. Então, que a gente não passe por esse sofrimento do arrependimento após desencarnar. Existem alguns slogans, né, de algumas academias que falam o seguinte: sofra a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Ninguém aqui está falando que é fácil, né? Assim como uma academia. Não é fácil você ter aí saúde plena, né? Existe toda uma disciplina pela qual você precisa passar. Isso também, de certa maneira, é uma dor, né? Então, a dor, a dificuldade, nós vamos passar de qualquer maneira. Qual dor você quer passar? Pela da disciplina ou pelo do arrependimento lá na frente de não ter fazido valer a sua oportunidade? Existe uma amiga minha, ela é educadora física, e ela fala que se a gente não separar tempo hoje para cuidar da nossa saúde, a gente vai ter que arranjar tempo lá no futuro para cuidar da nossa doença. Que tempo você prefere investir? Para cuidar da saúde ou da doença? Porque nós vamos ter que investir tempo de qualquer maneira. Então é mais ou menos esse o raciocínio. Vale muito mais a dor hoje da disciplina e da abnegação, abrir mão de certos prazeres para ter uma vida mais reta, do que se arrepender lá na frente e ter uma dor com certeza muito pior. Não é? A escolha é nossa. Uma outra questão do Livro dos Espíritos é a seguinte: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? A gente sabe que não, né? E a resposta é exatamente essa: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele, do homem, depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, não, a gente nunca vai alcançar a felicidade plena aqui, mas é nosso papel ser tão feliz quanto se pode ser. Isso nós temos direito. Não só direito, como nós temos o dever de buscar essa felicidade.
E isso está totalmente de acordo com as nossas escolhas. Uma outra questão é a seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta é que também não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, não basta não fazer o mal. Nós precisamos exercer o bem no limite das nossas forças. E não só isso, nós vamos responder por todo o mal que advenha do bem que nós deixamos de praticar. Se nós podemos praticar aquele bem e optamos por não praticá-lo, isso é extremamente grave. Inclusive, o Livro dos Espíritos fala que a inutilidade voluntária é fatal à felicidade futura. Então, ter a oportunidade de fazer o bem e optar por não fazê-lo, ou seja, uma inutilidade voluntária, isso é gravíssimo. Nós vamos sim responder por isso. Certo? Existe um livro também psicografado por Chico Xavier, pelo irmão X. O nome do livro é Cartas e Crônicas. E existe lá uma passagem chamada Treino para a Morte. E é muito interessante, porque ele vai nos falando sobre dicas, vamos dizer assim, de como proceder na vida para que a gente vá treinando para que a morte seja mais tranquila. Não a morte, né, mas a vida após a morte. E ele começa falando o seguinte: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua a volúpia de comer a carne dos animais. Ninguém está falando aqui que é proibido comer carne, mas que nós devemos sim reduzir, na medida do possível, esse tipo de alimentação. E faz sentido, né? Querendo ou não, a gente está tirando uma outra vida. Enquanto isso era extremamente necessário e não existiam outros recursos, tudo bem, é aceitável. Mas a gente vai vendo que existem cada vez mais recursos para que a gente vá diminuindo. Como eu falei, ninguém está falando em proibição, né? Mas que a gente possa ir aos poucos reduzindo o consumo de carne animal. Os excitantes, como o álcool, constituem perigosa obsessão. Muitas almas trocariam o céu por uma taça de uísque. Então, como eu falei, são dicas, né, de espíritos que já desencarnaram e veem que esse vício pelo álcool, lá ao desencarnar, não tem acesso a esse álcool e se tornam muitas vezes espíritos, existe o termo de vampirizadores, porque eles realmente vão e sugam a energia dos encarnados que estão ingerindo álcool. Porque como o espírito não consegue ingerir o álcool por si, ele vai até um encarnado, um espírito encarnado, e, como fala, constitui perigosa obsessão. Ele vai obsidiar, ele vai drenar, sugar essas energias que estão impregnadas de álcool para que ele possa se saciar. Então, isso, imagine, deve ser uma cena extremamente triste, né? Então, que a gente não precise passar por isso. Evite também os abusos do fumo. Infunde para a angústia dos desencarnados, infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas as crises, aguente firme os golpes da luta. Então, isso vale para qualquer vício, né? A gente tem que evitar tudo isso. E esses narcóticos, eles nada mais são do que uma fuga dos problemas. Então, que a gente não caia nessa armadilha, porque a gente não vai resolver problema nenhum com esses narcóticos. Existem sim algumas drogas lícitas, controladas, medicações, né, que nos auxiliam, servem muitas vezes como uma muleta quando necessária para que a gente venha a se reerguer. Mas claro, com tratamento médico devido. Mas que a gente possa aos poucos se livrar dessa muleta, porque é uma muleta, né? As drogas, elas não lícitas, novamente, elas não resolvem os nossos problemas. Elas muitas vezes nos dão ferramentas para que a gente tenha condições para resolvê-las. Então, que a gente não se apegue a essas drogas lícitas. Que a gente use elas quando necessárias, com o tratamento correto, e que a gente possa ir evoluindo a ponto de um dia não precisar mais delas. Já os narcóticos, as drogas ilícitas, que a gente fuja o máximo delas, porque não só a gente vai estar enganando a si mesmo, não resolvendo nenhum problema, mas nós vamos estar criando diversos outros problemas, vícios, necessidades que nós vamos depois ter que resgatar. Nós estaremos atraindo todos aqueles espíritos desencarnados que também têm esse vício e que vêm aqui sugar as nossas energias quando nós estamos utilizando essas drogas. Então, eu acho que eu não desejo isso para ninguém, não é? Continuando, e o sexo?
Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Não é à toa que existem diversas obras tratando do sexo. Sexo e consciência, sexo e destino, sexo e obsessão. A energia sexual ela é muito forte e muito poderosa quando bem utilizada, quando bem canalizada. Agora, quando a gente cai no vício, no apego às questões sexuais, isso traz também um desequilíbrio gigantesco. Então a gente precisa tratar essa questão da maneira mais equilibrada possível. Em família, ame com moderação. Isso parece meio esquisito, né? Ame com moderação? Sim, porque até o amor em desequilíbrio traz malefícios, não é? O apego a uma pessoa, aquele ciúme doentio. Então, ame com moderação, não é? Não é ame menos. Ame mais, o máximo possível, mas com equilíbrio, certo? Se possui algum dinheiro, não adie doações. Então sempre tem aquele que está precisando. E não só dinheiro, né? A gente precisa doar também a nossa energia, doar o nosso conhecimento, o nosso tempo, muitas vezes. Também não adianta apenas o dinheiro. Então é se doar para o outro. Nós sempre teremos alguém, por mais miseráveis que possam ser as nossas condições, nós sempre teremos alguém numa condição mais inferior. Então, todos nós podemos, independente da situação que nós vivemos, nós podemos ajudar alguém. Então, que a gente não desperdice essa oportunidade. Se possui o tesouro de uma fé religiosa, independente de qual é essa fé, viva de acordo com os preceitos que abraça. Porque independente da religião, da crença, da doutrina que você segue, com certeza ela existe para te tornar uma pessoa melhor. Então, se abrace a esses preceitos e viva isso de verdade. Com certeza vai te tornar uma pessoa melhor a cada dia, vai nos tornar pessoas melhores e vai reduzir os sofrimentos. Faça o bem que puder, sem se preocupar em agradar a todos. Afinal de contas, nem Jesus conseguiu agradar a todos. Então faça o bem, né? Aquela questão de consciência, tenha a consciência tranquila, faça a sua parte, sem se preocupar em agradar a todos. Trabalhe sempre, sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Não é à toa que as nossas avós falavam, né? Que mente vazia é oficina para o diabo. De fato, a mente vazia, ela traz angústia, ela traz sofrimento, depressão, né? Ansiedade. A gente não tem que ficar com a mente vazia, a gente tem que trabalhar. Seja um trabalho remunerado, um trabalho não remunerado, voluntário, o trabalho na própria casa, cuidar bem da sua casa. Então a gente tem que se ocupar, a gente tem que ser útil, se sentir útil. Esse é o melhor remédio. E, finalmente, ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Ajude-se, porque nós somos muitas vezes os nossos maiores sabotadores. Nós é que colocamos armadilhas no nosso caminho que impedem a nossa evolução. Ninguém consegue impedir a nossa felicidade, só nós mesmos. Então, ajude-se, né? Não seja o seu pior inimigo. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos. Em alguns templos católicos, certos monges costumavam falar, se cumprimentar com a seguinte frase: Memento mori. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas o que isso quer dizer? Lembre-se que vai morrer. Parece grave, né? Você cumprimentar uma pessoa falando isso. Mas se a gente parar para pensar, todo dia, quando a gente acordasse, a gente devia se olhar no espelho e falar exatamente a mesma coisa. Lembre-se que vai morrer. Não de uma maneira negativa, mas de uma maneira positiva. Faça valer o dia de hoje. Lembre-se que a vida não vai durar para sempre. Faça o melhor que você puder, não é? Então é mais ou menos aquela questão ali do treino para a morte. Lembre-se que a morte virá e ela pode vir a qualquer dia. Então faça o melhor de si a cada dia. Assim como Rafael Renzel, que foi aquele jornalista que sobreviveu à queda do avião da Chapecoense, que escreveu o seguinte livro após sobreviver: Viva como se estivesse de partida. Lembre-se que vai morrer. É mais ou menos o mesmo raciocínio, não é? Então viva cada dia como se estivesse de partida, porque realmente a gente está de partida cada dia, a gente só não sabe quanto que vai durar ainda a nossa vida, mas a morte, o desencarne é certo. Então a gente precisa sim fazer cada dia valer. Agora, a gente não precisa viver uma situação de quase morte para que a gente
tenha essa reflexão. A gente pode sim aprender com os exemplos, não é? E assim como Rafael Renzel, jornalista, escreveu esse livro, 2 anos após a queda do avião, ele acaba realmente falecendo subitamente. Né? Após um infarto, um súbito, a jornalista tem mal súbito durante a partida de futebol em Chapecó. Então, qualquer dia pode ser o dia do nosso desencarne. Não que a gente deva viver com esse medo, com esse receio, mas com essa lembrança de que nós temos que fazer valer. Não é verdade? Não precisamos passar por uma situação de quase morte para termos essa reflexão. A gente pode aprender com o exemplo que os outros têm para nos passar. Falando em exemplos, existe o livro O Céu e o Inferno, porque a doutrina espírita tem um pentateuco, a gente fala, são 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. E esse livro, O Céu e o Inferno, ele traz diversos depoimentos, relatos de espíritos nas mais diversas condições, espíritos desencarnados. E eles falam que essas situações, essas condições de espíritos felizes, em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, eles falam que cada condição que eles vivem está diretamente relacionada com a maneira que eles viveram a sua última reencarnação. Então a gente não precisa passar por essas situações, a gente pode aprender com esses relatos e mudar nosso proceder desde hoje, não é? E aí eu trago a seguinte frase, a seguinte pergunta: se nós morrêssemos hoje, em qual dessas condições nós estaríamos? Vale a reflexão, né? E aí eu faço uma seguinte pergunta: em qual situação nós gostaríamos de estar ao desencarnarmos? E aí eu trago uma terceira reflexão: que movimento cada um de nós está fazendo desde já para mudar da primeira para a segunda condição? Essa pergunta eu vou deixar para cada um responder. A gente falou muito sobre de onde viemos, para onde vamos, mas afinal de contas, o que está por vir? Eu acabei não respondendo isso de maneira tão direta, né? E para que a gente possa encerrar a palestra e que todos possam ficar satisfeitos, eu vou trazer essa resposta. Porque eu sei sim o que está por vir para cada um de nós. Nada mais, nada menos do que a felicidade plena. A ausência total de sofrimentos, de angústias, de dificuldades. Todos nós alcançaremos a perfeição moral e intelectual, os mundos celestes ou divinos. Ninguém vai conseguir fugir dessa realidade. O que vai mudar? É o quanto cada um vai precisar reencarnar e passar por dificuldades até chegar lá. Mas para isso, para que a gente possa encurtar essa caminhada e tornar ela mais tranquila, nos foi dada uma bússola, um mapa, que é a doutrina espírita, que nos fala exatamente como proceder para que a gente possa tornar essa caminhada mais tranquila, menos sofrida e sim mais curta, né? Que a gente não fique tropeçando e tropeçando. E aí, quem tem esse mapa em uma mão, que é a doutrina espírita, e na outra mão uma tocha, que é o evangelho, para iluminar esse caminho que nós temos para trilhar, não tem por que temer o porvir. Pelo contrário, anseia por ele, porque percebe que o tesouro, o reino dos céus, não é deste mundo. Então anseia por colher toda a semeadura que vem plantando ao longo da vida. Mas para isso é preciso plantar. Então, que cada um de nós possa realmente aproveitar a vida ao máximo, plantar a cada dia, regar essa plantação, fazer valer cada talento que nós temos e fazê-lo multiplicar cada vez mais. Dessa maneira, eu tenho certeza absoluta que o nosso porvir será grandioso, iluminado e, acima de tudo, merecido.